O que é suporte, o que é resistência? Pessoal, o mercado, ele tem um padrão, que é o seguinte. O mercado, ele é um cabo de guerra. Tem gente que quer ver que o preço sobe e tem gente que quer ver que o preço desce. Só que acontece, chega uma hora que bate um limite. Por exemplo, é possível o dólar chegar hoje a 10 reais? Hoje. Hoje. Chegar a 10 reais, pessoal? É possível? Hoje ele está em 5 reais. É possível em menos de um dia ele duplicar de valor? É possível? Não, pessoal, impossível. Nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu do dólar duplicar de valor do dia para noite. Por exemplo, lembra quando o dólar bateu 6 reais? O que aconteceu? Ele estava em 5, foi para 5,20, aí na outra semana foi 5,30, aí no outro dia foi 5,50, aí no outro dia 5,60, no outro dia 5,70. Aí quando bateu 6, subiu, bateu 6,20, o que o governo fez? O governo foi lá e fez cair de novo. Aí hoje está em 5,50. Porque, pessoal, o mercado financeiro é uma guerra de interesse. Tem você que quer lucrar e o outro também quer. Então, por exemplo, tem gente que lucra muito quando o dólar sobe. E tem gente que perde muito. Então, um vai puxar de um lado e o outro vai puxar do outro. Até que fica estabilizado. Entendeu? Então, eu vou dar um exemplo. Quando você vai comprar um carro, você vai lá, o meu amigo contar o carro. Pô, o carro tá 100 mil reais. Pô, faz por 98. Não, 98 não dá, cara. Pô, o máximo que dá pra fazer é 100 mil. Ah, mas se for à vista, à vista você faz por 99. Então, beleza, 99 é o valor. Então, assim, pessoal, o mercado financeiro, ele é uma guerra entre duas pessoas. Vence que é o mais forte, porém o mais forte não consegue puxar tudo. O mercado, ele vai chegar num lugar, ele vai ter uma linha imaginária que ele não consegue passar disso, entendeu? Então, o mercado ele tem uma linha imaginária que ele não consegue passar disso, então ele vai travar ali. Então, por exemplo, vou mostrar esse exemplo, que é importante vocês verem. Ó, estão vendo minha tela aqui, pessoal? Estão vendo minha tela? Vocês viram que o mercado aqui, ó, ele não subiu mais, ele parou aqui. Viram, pessoal? Viu que o mercado parou aqui, ó? Ele estava subindo, aí chegou nesse ponto e ele parou. Viram? E ele começou a descer. Aí quando ele começou a descer, vocês viram que ele bateu nesse ponto aqui e começou a subir? Viram que tem alguns pontos, ó, que por exemplo aqui, ó, essa linha aqui, ó, tava que o mercado chegou até esse ponto e subiu de novo. Aí depois ele tocou nesse ponto de novo e subiu, e depois ele tocou nesse ponto e subiu de novo. Estão vendo, pessoal? Estão vendo isso? Sim ou não, galera? Sim ou não? Ou eu tô ficando louco? Só eu tô vendo isso? Ó, olha aqui, olha esse fundo, ó. Tá vendo que aqui é uma linha que o gráfico chegou até aqui e ele subiu. Ou seja, ele chegou e não desceu mais, ele subiu. Aí aqui de novo, ó, ele desceu e na mesma linha imaginária, ele teve uma dificuldade de descer. Estão vendo, pessoal? Então o que a gente pode entender? Pode ser o seguinte, ó, o mercado, quando chega em tal ponto, ele tem uma dificuldade de descer. Por que ele tem essa dificuldade de descer? Vários motivos, tá, pessoal? Mas isso é um motivo, a gente chama de. Isso é a parte da análise fundamentalista. Então, por exemplo, o Brasil, se ele chegar, o dólar chegar a tantos reais, ele vai ter um prejuízo de tantos bilhões. Então, para não chegar nesse prejuízo, ele vai lá e gasta tantos milhões para fazer cravar nesse preço. Entendeu? Tem a parte fundamentalista, que é a parte, por exemplo, o porquê das coisas, e tem a parte técnica, que é basicamente o gráfico, que é que a gente faz, entendeu? Mas, ó, vocês estão vendo que o gráfico chegou até esse ponto aqui, ó. Ele chegou até esse ponto e depois subiu. Depois, esse mesmo ponto dessa linha, ele tocou e subiu de novo. Estão vendo, pessoal? E aqui a mesma coisa, ó, a gente pode ver, ó. Ó, olha essa linha, ó. Tá vendo que aqui ele tocou e subiu? Tocou e subiu? Tocou e subiu? Ou seja, quando ele descia, quando ele chegava nesse ponto, ele subia. Só que teve uma hora que ele rompeu, ó. Aqui foi o rompimento, ó. Essa vela rompeu. E aí o que aconteceu? Quando o gráfico foi subir, tava que na mesma linha que ela teve uma dificuldade de descer, ela tá tendo uma dificuldade de subir, ó. Tá vendo que aqui ela não tá conseguindo subir? Tá vendo? Ou seja, pessoal, o, o, o,
a nossa análise, ela tem dois fundamentos básicos, que é o quê? O suporte e a resistência. O que é suporte? Suporte igual a máximo que o gráfico desce, tá? Então, o suporte é onde é o máximo que o gráfico desce. Então, se você vê um ponto que o gráfico bate ali e não desce mais, meu amigo, ali é o lugar, certo? Então, o suporte, o gráfico está descendo, tocou, ele vai subir. E a resistência? Resistência é igual máximo que o gráfico sobe. Porém, pessoal, toda linha de suporte e resistência, ela tem duas peculiaridades que é importante vocês entenderem. Primeiro, elas são temporárias, ou seja, uma linha, um suporte e resistência, ela nem sempre vai respeitar a longo prazo. Por exemplo, essa linha que eu coloquei, ó, ela respeitou aqui também, ela respeitou aqui, e ela acabou de respeitar aqui também. Tá vendo que ela tocou e desceu? Pode chegar uma hora que ela vai romper, entendeu? Entendeu, pessoal? Entenderam, ó? Pessoal, tá ficando claro para vocês? Estão entendendo isso, ó? Mas tá vendo que a mesma linha, o gráfico tocou e subiu, tocou e subiu, tocou e subiu. Depois ele rompeu e tocou e desceu. E depois ele tocou e desceu de novo. Ou seja, aqui eu consegui 4 wins fácil, só com essa estratégia aqui. Que é um fundamento. Isso aqui, pessoal, é como se fosse mais e menos na escola. É fundamento, é básico, tá? É o básico do básico, certo? Então a resistência é o lugar máximo que o gráfico toca e depois desce, e o suporte é o máximo que o gráfico sobe, e aí, basicamente, se ele chegou no seu máximo, ele vai voltar, que é a retração, entendeu? Pessoal, entenderam o que é suporte e resistência, sim ou não?